Bom, minha gente, hoje nós vamos entrar na parte 5 do episódio 9 e nós vamos tratar da organização do partido bolchevique durante a Revolução. Primeiro, eu queria tocar um tema que é o seguinte, que o Partido Bolchevique, né, ele saiu de algumas centenas de militantes, né, cerca de 300 militantes, né, antes da Revolução, e durante o processo revolucionário, em caso de um ano, né, o partido chegou a 13 mil militantes, certo? Então, você vê que é um salto espetacular de um partido, né, de um partido revolucionário. Então veja, eu queria rememorar para vocês as 3 fases de um partido revolucionário, tá? A primeira fase de um partido revolucionário é quando ele é um grupo fundacional, ele é um grupo que está colocando os alicerces da organização. Então ele está elaborando o programa, ele está elaborando os estatutos, a ação do partido é muito teórica, né, programática, e um debate na maior parte interno ao partido, porque está, digamos, construindo os fundamentos do partido. Por isso que chama grupo fundacional. Em geral, esses grupos fundacionais têm pouca gente, algumas centenas de pessoas, no máximo alguns milhares de pessoas, certo? Então isso é o grupo fundacional, certo? Aí, nesse momento, o partido começa a penetrar nos setores, nas categorias, na juventude, nos trabalhadores, né, etc, etc. Mas ele é um grupo muito restrito, um grupo pequeno, um grupo muito teórico, tá certo? A segunda fase do partido é a fase de um partido de vanguarda, que ele, digamos que ele já está implantado no movimento operário, no movimento dos trabalhadores, na juventude, em todos os setores, e aí ele já tem ou milhares ou dezenas de milhares de pessoas, tá? E aí a atividade central do partido já não é mais aquele anterior, que é essencialmente teórica, mas aqui o central é a agitação e a propaganda para levar para o movimento, certo? Para já levando para o movimento as propostas do partido, já disputando as greves, disputando o movimento, né? Já sendo parte do movimento operário e do movimento da classe trabalhadora em geral, certo? Quer dizer, a ação do partido nesse momento utiliza principalmente a palavra, né, através da agitação e da propaganda para ganhar a maioria da vanguarda dos lutadores para a posição do partido, né? Quer dizer, a ação principal do partido, desse partido de vanguarda, certo? Que no caso agora o Partido Bolchevique chegou durante a Revolução a ter 13 mil militantes. Ele é um partido de vanguarda, implantado solidamente, e a atividade principal é a agitação e a propaganda para elevar o nível de consciência dos trabalhadores na necessidade de uma revolução violenta para derrubar o capitalismo e para marchar para o socialismo, certo? Agora, a atividade central é a palavra, certo? É a disputa da consciência para elevar a consciência da classe trabalhadora. Então, o Partido Bolchevique, ele alcançou isso com a Revolução de 1905, ao alcançar ter 13 mil militantes em 1906, tá certo? A terceira fase de um partido é o que a gente chama de um partido de ação de massas, certo? Isso aí o Partido Bolchevique só alcançou em 1917, quando tomou o poder na Rússia, em outubro de 1917. Aí, por exemplo, o partido já tinha cerca de 300 mil militantes ativos, participativos, né? Aí a atividade central do partido não é mais a palavra, só a palavra, essencialmente a palavra, através da agitação e propaganda. Aí a atividade central é a ação já para a tomada do poder. É a organização dos exércitos de trabalhadores para dirigir o país, né? Para ocupar o poder de Estado e dirigir o país
nesse momento, que é o momento da Revolução, do pico da Revolução, do ápice da Revolução, né? E aí o partido já tinha mais de 300 mil militantes. E também tinha ganhado já a maioria da vanguarda lutadora dos ativistas, né, de todo o país, já tinha ganhado para as ideias do bolchevismo, certo? Então veja, são 3 fases do partido, e eu queria dizer o seguinte, aqui não se trata de uma escadinha linear, né, que você sai de um partido pequeno, aí aumenta, passa a ser algumas dezenas de milhares, e depois você vai ser centenas de milhares, né? Não é uma escadinha linear, certo? Se trata dessas fases do partido, se trata de uma relação entre o número, que é muito importante, o número de militantes, mas também com a natureza da atividade central do partido, que é realizada por esses militantes, né? Então, para você ver que não é linear, o partido bolchevique, ele passou aí de 1903, né, a fração bolchevique, de 1903 passou para mais de 10 mil com a Revolução de 1905, e depois, quando veio a reação de 1907 a 1910, 3 anos de contra-revolução, o partido perdeu a ampla maioria desses militantes que tinha ganhado e caiu para algumas centenas novamente, certo? E essas centenas de militantes dispersos em toda a Rússia, certo? Entre 1907 e 1910. Então veja, a construção de um partido tem essas fases e pode saltar de uma para outra, avançar ou retroceder, de acordo com a revolução ou a contra-revolução. Ok? Então eu queria lembrar essa questão para vocês, para que vocês tenham em mente, presente, essas fases de construção de um partido revolucionário. Tá certo? Então veja, a questão que eu queria tocar agora é o seguinte: qual milagre que foi esse do partido saltar de algumas centenas para ter 13 mil militantes? Que milagre foi esse? Certo? Então, a pessoa pode pensar que isso aí é só porque teve uma revolução e o partido vai crescendo assim naturalmente, né? Mas não é verdade. Naturalmente não ocorre esse salto do partido. Isso aqui foi preciso a ação do partido para se construir e para dar esse salto. E o responsável por esse salto foi principalmente Lenin, certo? Então o Lenin, ele apresenta uma nova orientação para o partido, num artigo de março de 1905, chamado Novas Tarefas e Novas Forças. Então aí o Lenin propõe uma revolução na ação do partido, certo? Ele indicou, primeiro, ampliar a agitação do partido para chegar aos pobres da cidade e do campo. Criar uma organização mais vasta, dinâmica e forte, que era uma organização muito clandestina, fechada, de algumas centenas de pessoas, né, muito escondido, para evitar o ataque da polícia, certo? Também orientou a preparação de uma insurreição, orientou a armar o povo, né? E também orientou uma unidade do proletariado da cidade com um campesinato que estava fazendo ações revolucionárias no campo, certo? Uma unidade de ação operária e camponesa. Então veja, Lenin, ele vai orientar o partido, certo? Ele diz o seguinte, abre aspas, é necessário expandir enormemente as organizações de todos os tipos que compõem o partido, ou a eles estão ligadas para avançar, ao ritmo da torrente centuplicada da energia revolucionária do povo. Devemos ter em mente que hoje as próprias ações de guerra que instruem os noviços, os novatos, de forma justa e exclusiva na nossa orientação. E são de muita importância essas ações de massas para a preparação e o treinamento dos novos militantes. Falamos sobre quão importante é agora aproveitar lições concretas dos grandes acontecimentos revolucionários para ensinar, não apenas aos círculos, aos pequenos grupos, mas a ensinar às massas as nossas velhas lições dogmáticas. Em tempos de guerra, é necessário instruir diretamente os recrutas
nas ações militares. Portanto, assimilem com mais coragem os novos métodos de ensino, camaradas. Formar novas e novas forças com mais ousadia, enviá-las para o combate, recrutar mais jovens trabalhadores, expandir o quadro habitual de todas as organizações do partido, começando pelos comitês e terminando nos grupos de fábrica, sindicatos de fábricas e círculos estudantis. Fecha aspas. Então veja, Lenin, ele dá uma orientação de sair, digamos, daquele partido fechado que tinha para ir para as ruas com ousadia e recrutar muita gente para o partido, né? Então, essa orientação que ocorreu e teve muita resistência para fazer isso, por isso foi garantido que sair de uma pequena organização com algumas centenas para um sólido partido de vanguarda com mais de 10 mil militantes. Veja, aqui o Lenin não modificou sua visão de partido que ele tinha antes, que vocês vão se lembrar, que ele dizia o seguinte, que o partido é um partido formado por militantes ativos e que a pessoa, para ser militante, não bastava dizer sou do partido. A pessoa tinha que atuar em alguma organização do partido na luta real cotidianamente. Então essa era a visão de Lenin do militante. Ele não muda essa visão de militante e de como deve ser o partido, certo? Ele só modificou o seguinte, ele disse que tinha que expandir essas organizações do partido, que não poderia ser só aquelas organizações de militantes profissionais clandestinos, certo? Que tinha que expandir e abrir essas organizações para ter milhares e milhares de novos participantes em todos os setores, digamos, os setores de operários, de trabalhadores, estudantis, etc, etc. Ele colocava o seguinte, que tinha que ter uma nova forma de recrutar e de instruir também os novos militantes, que não era só com os livros, que ainda que fosse importante essa formação teórica, mas ele dizia, vamos instruir na própria guerra, na própria luta, certo? Porque isso aqui é uma organização de combate revolucionária, né? Aqui se demonstrou que aquela visão que os mencheviques diziam, uma caricatura do bolchevismo, que era de um partido de militantes profissionais clandestinos, etc, etc, isso aí não tem nada a ver com o que é a visão do partido bolchevique, certo? Que mudou a fase da revolução, do processo revolucionário, e mudou a forma também de construir o partido. Também esse processo demonstrou que era uma caricatura a visão de que o partido do Lenin, o partido bolchevique, era ultracentralista. Por quê? Porque o Lenin orientava que no processo revolucionário, ao expandir essas organizações para todas as regiões e para todos os setores, tinha que deixar dar uma autonomia a essas organizações para que elas tocassem o seu dia a dia, sua militância, sua atividade revolucionária, sem estar perguntando toda hora para uma direção central o que deveria fazer. Então o Lenin disse, toda autonomia, mas tendo uma relação com a organização e com a direção partidária, etc. Ele inclusive dizia, vamos deixar que se errem, que se equivoquem, e nós naturalmente vamos alinhando para uma política correta essas organizações. O Lenin também ele trabalhou com essa orientação, formar uma rede de organizações e de pessoas que simpatizavam com o partido, que não estavam dispostas a se organizar cotidianamente, mas que estavam dispostas a ajudar. Ele orientou isso também no processo revolucionário, certo? Então, para vocês prestarem atenção, uma coisa que é o seguinte, não existe uma forma imutável de construção do Partido Revolucionário Leninista. O Partido Leninista ele não tem por décadas a mesma organização numa ditadura militar, depois numa democracia burguesa ou depois num levante revolucionário, modifica muito a estrutura, não modifica a essência do que é o partido, certo? Que eu direi em seguida, mas modifica a forma de atuação do partido. Então, por exemplo, se você tem um levante estudantil, por exemplo, muito grande num país inteiro, o partido tem que girar para isso, para quê? Para recrutar muitos estudantes, que para tornar depois esses estudantes como comunistas, revolucionários, autênticos, etc.
Por exemplo, tem um levante camponês, por exemplo, de ocupações de terra, etc., o partido tem que atuar também aí para ter uma inserção no campesinato. Depois, você tem uma onda de ocupações de fábrica, por exemplo, que vez ou outra ocorre em um determinado país. O partido tem que atuar com tudo para se implantar na classe operária industrial, recrutando principalmente a juventude operária. E assim sucessivamente. Se você está numa ditadura militar, você vai ter uma estrutura fechada de militantes profissionais dedicados full-time à revolução, e o recrutamento é muito reduzido, porque você não sai captando as pessoas para entrar no partido de qualquer forma, porque senão vai entrar os policiais que vão destruir a organização. Às vezes pode ocorrer uma situação num país que, ao derrubar uma ditadura militar, vai surgir milhares de sindicatos no país. Então o partido tem que entrar com tudo, fundando esses sindicatos e sendo parte desse processo de sindicalização da classe trabalhadora. E com isso também construir o partido. São várias situações as mais variadas, as táticas mais variadas. No entanto, segue a norma da estrutura do partido, que é um partido centralizado, um partido que digamos que tem disciplina e que é um militante ativo, ou seja, o militante ele participa ativamente de uma organização e também participa cotidianamente da luta. Nesse caso aqui, o que a gente tinha era a abertura de uma situação revolucionária, certo? E aí se surgiu milhares e milhares de ativistas e novos militantes, certo? E que aí o partido atuando aí transforma rapidamente esses militantes em agitadores, em propagandistas, em organizadores, etc. Enquanto que o núcleo central do partido ele continua tendo aqueles revolucionários profissionais que dedicam a maior parte do seu tempo à revolução, certo? Porque o exercício da revolução não é um exercício de fazer nas suas tardes vagas, né? Agora, o partido num processo desse, que tem 13 mil militantes ou 300 mil militantes, como vai ter mais na frente, ele tem um funcionamento que é mais flexível, certo? Mais laxo, digamos assim, certo? E a educação dos militantes se dá muito na própria atividade revolucionária e menos nos manuais de formação, ainda que estes têm valor e seguem sendo usados, tá certo? Também é um período, esse período revolucionário, onde a própria base elege a direção, diferente de um período de ditadura militar, certo? Então, veja, é um período em que se elege a direção e a base tem muito mais controle sobre a direção, porque está todo dia vendo essa direção atuando na vida real. A lição muda a forma de organização, porém mantém a estrutura organizativa, os princípios organizativos estatutários que nós vimos nos episódios anteriores, ok? Então veja, eu queria passar para vocês agora algumas características do Lênin como construtor do partido, porque a gente conhece muito o Lênin como um teórico, até fala que ele era um construtor do partido bolchevique, do partido leninista, mas a gente não vê nas minúcias o que é esse significado do Lênin. Então, vou mostrar alguns pequenos exemplos para demonstrar ele na sua grandeza como construtor do partido. Primeiro, é uma pessoa muito humilde, um dirigente, ele já era o principal dirigente do partido bolchevique, ele estava no exílio, né, enquanto estava tendo a revolução. Ele, em uma carta, ele mandou uma carta para uma dirigente do partido, Zenliachka, né, e ela ficou com raiva porque ele foi muito brusco. E aí ele pede desculpas. Ele diz assim, abre aspas, rogo que me desculpe se fiquei um pouco zangado e ofendi você. Quer dizer, era um dirigente humilde que sabia se relacionar com as pessoas e se desculpar quando tinha cometido algum erro, né? A preocupação principal do Lênin nesse processo revolucionário era restabelecer a relação do partido com as massas e com a vanguarda lutadora. Por quê? Porque com a ruptura do partido, com a luta fracional entre bolcheviques e mencheviques, o partido perdeu muito peso no movimento e teve uma paralisia que durou 1 ano e meio pela luta fracional, né? Então o Lênin insistia, ele dizia o seguinte, como ele estava no estrangeiro,
elaborando o jornal no estrangeiro, ele não podia entrar no país porque seria assassinado, certo? Ele dirigia o jornal, mas ele ficava pedindo para o pessoal que estava na rua, dizendo assim, coloque-nos em contato direto, sem falta, com as novas forças, com a juventude, com os círculos recém-criados. Ele pedia que contatasse o jornal com as novas forças, né? Então Lenin orientou que tanto a juventude quanto os operários escrevessem para o jornal, escrevessem sobre a vida no interior da Rússia, o que estava acontecendo, sobre um livro que leu, sobre qualquer coisa, porque ele queria que essa juventude, que esses novos militantes entendessem o jornal do partido como sendo seu próprio jornal, né? Também o Lenin, nesse período, ele insistiu que se incorporassem operários na direção do partido, certo? E no partido e na direção do partido. Então ele queria que tivesse 8 operários para cada 2 não operários na direção do próprio partido, porque ele queria um partido operário, um partido de trabalhadores, direto, digamos, dirigido pelo pessoal que vem das próprias fábricas, dos bairros operários, etc. E havia uma resistência gigante contra isso, tanto de abrir o partido, quanto também de recrutar operários e colocar esses operários dirigindo o partido. E essa resistência vinha daqueles dirigentes profissionais, os revolucionários profissionais clandestinos, que estavam acostumados há 10 anos militando clandestinamente. Então não tinha audácia de sair, de se abrir, né? E Lenin que foi batalhando para mudar isso aí. Então ele dizia, vocês não podem ficar encruados, fechados dentro de um próprio círculo. Promovam os novos dirigentes, a juventude, coloquem eles na direção, vão para outra região, captem novos dirigentes, coloquem eles com responsabilidades novas. Por quê? Porque assim eles vão se formando, assim eles vão assumindo responsabilidades no partido e todo mundo ganha. Ganha o velho dirigente que está indo para outros lugares e ganha o novo dirigente que está aprendendo na própria ação revolucionária, né? Então veja, ele dizia, não tem problema que se equivoquem, os jovens se equivoquem, porque nós naturalmente vamos ajustando a orientação com eles, né? Isso não vai prejudicar o partido. Então, e também o Lenin, ele tinha um jeito que era o seguinte, ele não gostava de quadros que ficavam puxando o saco dele. Ele gostava de quadros que retrucavam seus argumentos, que inclusive repreendia ele quando ele estava equivocado. Quer dizer, ele gostava de militantes revolucionários. Você não vai fazer uma revolução com gente que fica puxando o saco de direção. Portanto, Lenin, ele não colocava o partido correndo atrás dos acontecimentos. Acontecia uma coisa, ele dizia, vamos para ali, vamos para acolá. Não. Ele entendia que a única forma de dirigir o movimento era através da agitação e da propaganda, ou seja, a utilização da palavra e da orientação que vinha através do jornal, dos panfletos que eram distribuídos aos milhares, aos milhões, através dessa palavra era que o Lenin queria dirigir e tentava dirigir a vanguarda ativista, a classe operária, a classe trabalhadora, a juventude e o movimento democrático em geral. O centro da ação do partido era a utilização da palavra. É o contrário de que muita gente acha que é uma conspiração para matar os outros, etc, etc. Não. O partido, até que ele chega o momento que ele é um partido com 500 mil, 600 mil, 1 milhão de pessoas, o centro da ação do partido é a palavra, é para ganhar as pessoas, ganhar a consciência das pessoas, certo? Não é sair matando, ainda que as pessoas lutam também nas greves, nos movimentos, e muitas vezes tem que matar ou morrer. Mas essa não é, a ação principal do partido é essa. Então veja, a agitação e a propaganda era a principal atividade do partido. Então Lenin dizia, não me preocupa a data da insurreição. A gente tem que fazer uma agitação preparatória para que o povo entenda a necessidade de uma insurreição, de uma revolução violenta. Certo? Então eu tenho que ganhar a maioria da vanguarda ativista, dos lutadores, para essa ideia da revolução. Lenin criticava duramente os dirigentes que não queriam preparar de fato a revolução. Ficava fazendo plano dentro do partido, um plano sobre o outro, um negócio burocrático, no estilo Parreira, né? Quer dizer, o Lenin dizia o seguinte, abre aspas, voltem-se para os jovens senhores,
Este é o único procedimento, o procedimento salvador. Formem imediatamente destacamentos de combate em todas as partes, entre os estudantes e especialmente entre os operários, etc, etc. Destacamento de 3 a 10 homens, até 30, etc. Que se armem imediatamente com o que cada um puder, um revólver, uma faca, um pano impregnado de querosene para iniciar incêndios, etc. Que estes destacamentos elejam seus chefes e se ponham em contato. Não exija nenhuma formalidade e, pelo amor de Deus, ria de todos esses esquemas. Envie ao diabo as discussões sobre papéis, direitos e privilégios. Não exija adesão obrigatória ao POSDR. Não se recuse a entrar em contato com cada círculo, mesmo que seja composto por 3 pessoas. Fecha aspas. Lenin indicava que o partido tinha que entrar com tudo, com ousadia na disputa da Revolução. Ele indicava que 5 ou 10 militantes percorressem centenas de círculos operários e estudantis, propondo que se formem esses destacamentos de combate, fazendo a agitação, a propaganda, ganhando para o programa do partido. Ele atuava também em todos os aspectos, né? Ele atuava tanto preparando a agitação e a propaganda e preparando também os processos insurrecionais. Para vocês terem uma ideia, o Lenin, ele também preparou a luta contra a ultradireita paramilitar que existia aí na Rússia nesse período, certo? Que se chamava as Centúrias Negras. Isso eram grupos paramilitares armados até os dentes, que atacavam as greves, os movimentos, e matavam os trabalhadores, certo? Tinham dezenas de mortos em cada greve que se realizava por essas centúrias negras. Então, o Lenin, ele vai indicar o seguinte para enfrentar essas centúrias negras. Ele dizia o seguinte, abre aspas, a luta contra as centúrias negras é uma magnífica ação militar que proporciona instrução aos soldados do exército revolucionário, o seu batismo de fogo e um grande benefício para a revolução. Os destacamentos do exército revolucionário devem descobrir imediatamente e com quem, onde e como se formam as centúrias negras, para depois não se limitarem à simples propaganda, que é útil, mas insuficiente, mas agir com a força das armas, derrotando os elementos das centúrias negras, exterminando-os, explodindo seus centros de comando, etc, etc, fecha aspas. Lenin, apesar de que o centro da ação era a propaganda e a agitação para ganhar a maioria da classe para o partido, né, para o programa do partido, ele preparava minuciosamente os enfrentamentos armados que iam ter, seja com o exército geral, seja com a ultradireita paramilitar. E isso, inclusive, é muito importante para os dias de hoje, aqui no mundo, né? Com o surgimento, com o peso dessa ultradireita fascista ou bonapartista que nós estamos vendo aparecer agora no mundo, né? Bom, evidentemente que o Lenin defendia que para o enfrentamento dessa ultradireita semifascista aí, ele indicava a unidade de ação de toda a esquerda, né, na ação direta para derrotar, para destruir essa ultradireita paramilitar, certo? E também o enfrentamento de forma armada. Ele não indicava essa unidade de ação para eleições, para fazer uma frente ampla com a burguesia, principalmente porque essa própria burguesia ela incentiva essa ultradireita, né, como nós estamos vendo ocorrer. Bom, alguns exemplos do Lenin como dirigente, né? Por exemplo, ele estava em Genebra, na Suíça, né? No exílio. Ele teve até novembro de 1905 que ele estava fora do país. Só em novembro ele entra no país. Mas ele, por exemplo, ele se encontrou na Suíça com o dirigente digamos, do levante do encouraçado Potemkin. Então esse marinheiro chamado Matiushchenko foi lá conversar com o Lenin em Genebra, na Suíça, certo? Então ele tinha um contato direto com, digamos, as novas forças, as novas lideranças revolucionárias que estavam surgindo nas profundezas da luta de classe da Rússia. Ele também
ele também não tinha só essa atividade assim de escrever jornal, etc, etc, ou mesmo contato com essas pessoas. Durante os primeiros 4 meses de 1905, o Lenin, desde a Suíça, ele ajudou a organizar a compra de armas e do envio dessas armas para a Rússia, para o proletariado e para o Partido Bolchevique, certo? Quer dizer, então ele participava diretamente da ação de armar o proletariado russo para a insurreição. Também, outro elemento que mostra o Lenin na sua plenitude, né, ele no final de julho, que ele estava preparando já para voltar para a Rússia, ele doou mais de 400 livros sobre o tema agrário para a biblioteca do partido, certo? Então veja, a forma de estudar dele era essa, né, como nós vimos já em episódio anterior. Só sobre o tema da terra, ele tinha 400 livros que ele estudava minuciosamente para ter uma posição partidária. O Lenin aqui, ele com apenas 35 anos, ele já se mostrou com grande experiência, um cara centrado, um estrategista de primeira, né? Que nós estamos vendo nesses acontecimentos. Porém, o que ocorreu é que os acontecimentos se precipitaram antes de que ele tivesse tudo pronto e tudo organizado. E tanto que antes que estivessem todas as condições amadurecidas para a Revolução. E isso justamente foi o que levou à derrota da Revolução. Tá certo? O Lenin já era conhecido no interior do partido como vovô, certo? Pois a maioria dos militantes tinha de 25 anos para baixo. O Lenin já tinha 35 anos aí. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, Trotsky tinha 26 anos e Stalin tinha 27 anos. Quer dizer, o Lenin já tinha 35, então por isso que ele era conhecido como vovô com apenas 35 anos de idade. Ok? Bom, passando adiante, eu queria agora retomar rapidamente, a partir da experiência da Revolução de 1905, os debates que vinham vindo no partido de antes, certo? Para que a gente tirar agora, digamos, ver quem tinha razão ou quem não tinha razão nas polêmicas internas ao partido. A primeira questão é o seguinte: você devia construir um partido de militantes ativo, como queria Lenin, ou um partido frouxo de simpatizantes, que era o que queria Martov e que queria os mencheviques, né? Então, para vocês terem uma ideia, um congresso de reunificação do Partido Bolchevique com o menchevique, teve um congresso em 1906, que aprovou a proposta do Lenin. Depois de quantos anos? Depois de 3 anos, e o Lenin perdeu no congresso de 1903, só que em 1906 todo mundo resolveu aceitar a ideia do Lenin, onde dizia que só é considerado militante do partido aquele que participa de alguma organização e participa cotidianamente da luta dos trabalhadores e da população. Então essa é a primeira questão que eu queria mostrar, que a própria Revolução deu razão a Lenin nesse processo, certo? Bom, a segunda questão, é um partido centralizado democraticamente, como queria Lenin, ou era um partido do consenso, como queria os mencheviques? Consenso, no caso, uma palavra que quer dizer o seguinte, que é tudo de acordo entre todo mundo, certo? Só faz uma coisa se todo mundo tiver de acordo. O Congresso de 1906, esse que eu me referi, que nós vamos ver no próximo episódio, no episódio 10, ele aprovou também o centralismo democrático, essa fórmula do Lenin, e entrou pela primeira vez nos estatutos de um partido revolucionário esse termo centralismo democrático. O que é que quer dizer esse termo centralismo democrático? É uma contradição em si, mas ele quer dizer o seguinte, de que o partido ele atua de forma disciplinada. Primeiro ele discute internamente entre todos os militantes, né? Ou na direção do partido e depois na base do partido, discute a orientação que depois é votada nas instâncias partidárias, e aí a minoria, que se porventura tinha uma minoria, ela se subordina à posição majoritária que foi votada no Congresso, ou na direção, ou nas instâncias de base do partido, certo? Então, a minoria se subordina à maioria e todo mundo leva a orientação unificada para fora. Isso é o centralismo democrático.
E isso é o que o Lênin atuou com essa orientação até o último dia da sua vida. Ele fez uma campanha por 2 anos para realizar o congresso do partido, e ele foi realizar o congresso, o último foi em 1903, ele foi realizar em maio de 1905 um congresso que participaram 21 regionais da Rússia, certo? De 28, que era o total que tinha, porque tinha 7 que respondiam aos mencheviques. E só que os mencheviques se recusaram a participar do congresso. Tal a importância que Lenin dava ao congresso. Então, veja, o Lenin levou 2 anos lutando para ter um congresso, para votar as orientações do que ia fazer na Revolução. Os mencheviques, o que era que eles faziam? Eles diziam, não, nós funcionamos com consenso. O que era esse consenso, entre aspas? Era assim, reunir a direção do partido no jornal do partido, definia uma orientação e jogava para a base dizendo o seguinte, você é a favor ou contra essa proposta? Então virou um regime plebiscitário, só que não tinha o feedback à volta, tinha a decisão da direção e depois você tinha as respostas desencontradas. Então o que valia era o que a decisão da direção. Então esse consenso era um consenso ditatorial de uma direção que determinava para a base o que tinha que fazer. Então, e o Lenin, ele era muito coerente nesse tema quando ele dizia o seguinte, que a minoria se subordina à maioria. Então, por exemplo, teve debates que o Lenin perdeu a votação. Quer ver uma, por exemplo? No Congresso, ele defendeu a ideia de que tinha que ter 8 operários para cada 2 não operários na direção do partido, na direção das regionais, na direção dos comitês, certo? Simplesmente ele perdeu essa votação. Por quê? Aqueles dirigentes regionais não concordavam com isso, eles não concordavam que devia ter uma maioria de operários, porque dizia que o operário não tinha formação, que o operário não sei o que lá. E o Lenin dizia, os operários têm instinto de classe, e só que ele perdeu a votação. E ele, como minoria, ele se subordinou, apesar de ser o principal dirigente, de ser o vovô, digamos, do partido bolchevique, mas ele se subordinou à decisão. Então aqui é que mostra que é uma pessoa coerente com o que defende e o que faz. Depois a conferência menchevique, na verdade, os mencheviques o seguinte, eles não aceitaram estar no Congresso junto, porque os bolcheviques tinham maioria absoluta, tinha 21 comitês dos 28, portanto os mencheviques tinham apenas 7 comitês. Então, o que os mencheviques fizeram? Pegaram esses 7, fizeram uma conferência secreta, que ninguém sabe o que votou, o que decidiu, não tem ata, não tem nada. E do Lenin, o Congresso tem as atas, tudo. Foi publicado todas as atas, todas as discussões, tomos e tomos, com as votações, as discussões, os debates, tudo para ser publicado para toda a população, certo? Enquanto que os mencheviques, que diziam que era ultrademocrática, tudo era secreto, ninguém sabia o que tinha discutido, o que tinha decidido, etc, etc. Então, veja, esse consenso, então, dos mencheviques se demonstra como um regime bonapartista onde a direção toma as decisões, certo? E não existe subordinação da minoria à maioria, certo? Porque, na verdade, a minoria dirigente impõe para a maioria da base sua posição. Então, Lenin, nesse momento, estava uma discussão se reunifica, se não reunifica esses 2 partidos que estavam separados, e o Lenin diz o seguinte, eu topo a gente reunificar, porém, tem que ser sobre a base de que tem que ser de forma principista, porque senão nós vamos dividir de novo. Então, ele dizia o seguinte, estamos dispostos a repetir mais uma vez os princípios organizativos fundamentais, cuja aceitação é, em nossa opinião, indispensável para a reunificação. Primeiro ponto, a minoria deve submeter-se à maioria, certo? Segundo ponto, o órgão supremo do partido deve ser o Congresso, ou seja, uma assembleia de delegados eleitos por todas as organizações da base com plenos direitos, certo? A decisão desses delegados deve ser definitiva, todo mundo tem que obedecer, digamos, que cumprir. Terceiro, a eleição do órgão central do partido deve ser direta e realizar-se no Congresso partidário.
todas as publicações do partido, tanto locais como centrais, devem depender incondicionalmente do Congresso. Sexta questão, os direitos de qualquer minoria, e o Lenin garantia no Estatuto os direitos de garantia, ele dizia o seguinte: os direitos de qualquer minoria devem ser definidos com precisão nos estatutos do partido. Fecha aspas. Quer dizer, o Lenin dizia que uma das condições era que a minoria tem direito de existir, certo? Tem direito de defender suas posições. E esses direitos têm que estar dentro do estatuto do partido. Tal veja o rigor do Lenin, que ele dizia quais as condições para a reunificação, né? Para Lenin, o problema não era que ter ou não ter diferenças importantes táticas, porque ele sabia que sempre ia ter essas diferenças. E quem atua num partido revolucionário sabe que em qualquer circunstância surgem diferenças a cada momento. O problema é que o Lenin dizia o seguinte: quando surgir essa diferença, nós temos que ter o mesmo critério, de que a minoria tem que saber se subordinar à maioria e esperar que a própria vida demonstre o erro ou o acerto de cada um, certo? E essa minoria tem que aceitar a disciplina da organização. Então veja, como conclusão, uma primeira conclusão, o Lenin disse o seguinte: quando se perdeu o marco comum, quer dizer, os princípios organizativos, quando os mencheviques já perderam esses princípios organizativos, porque já existem dois partidos cindidos, ainda que muitas vezes eles permanecem na mesma organização para fim de luta fracional. Mas quando já não se tem esses princípios organizativos que todos aceitam, já rachou em dois partidos. A outra questão que eu queria colocar, que a realidade mostrou, é que o seguinte: se consolidou a ruptura entre bolcheviques e mencheviques, certo? Surgiram dois partidos nesse processo que vem de 1903 até 1905, certo? O Lenin diz assim, por exemplo, em janeiro de 1905, abre aspas, ele disse: só nos resta um caminho, romper com os mencheviques de forma mais completa, rápida e clara possível, aberta e publicamente, convocar o terceiro congresso do partido, sem contar com o consentimento dos organismos centrais e sem a sua participação, começar imediatamente, sem esperar tampouco o Congresso, a trabalhar com nossos próprios organismos partidários centrais, com a redação do jornal e com o Birô da Rússia, eleito pela Conferência do Norte. Repito, os organismos centrais se puseram à margem do partido, fecha aspas. Numa carta de 3 de fevereiro de 1905, Lenin diz assim, abre aspas, na prática, portanto, existem dois partidos operários social-democrata na Rússia, fecha aspas. O congresso que vai ocorrer em maio de 1905, os mencheviques se recusaram a participar do congresso, porque eles sabiam que era uma minoria. Quer dizer, então, aí demonstra, mais uma vez, a ruptura definitiva entre bolcheviques e mencheviques e a formação de dois partidos, com direção, programa, estratégia, tática, estatutos e até moral proletária diferentes, próprias, né, de cada agrupamento. Veja, outra questão também que ficou muito evidente aqui é que a direção da Internacional Socialista, a Segunda Internacional, ela ficou do lado dos mencheviques. E isso vai se demonstrar depois que ficou do lado dos mencheviques, porque ela politicamente era muito próxima dos mencheviques e também organizativamente, na forma de partido, era muito... Então, a direção internacional ficou toda do lado do menchevique e queria montar um tribunal arbitral para obrigar uma reunificação a favor dos mencheviques, certo? Então, o Kautsky, Rosa Luxemburgo e o pessoal da Bebel, da direção da Segunda Internacional, eles queriam que se reunificasse o partido com uma maioria menchevique e com as condições mencheviques, não com as condições bolcheviques, da minoria se subordinar à maioria, etc, etc. Certo? Então, veja, o Lenin disse o seguinte, olha, nós aceitamos que vocês sejam mediadores do processo, mas nós não aceitamos um tribunal arbitral, porque o papel da direção internacional não é ser um tribunal que vai dirimir as diferenças políticas entre as seções nacionais.
Então, vocês são até bem-vindos no Congresso, vocês são importantes para fazer a mediação, mas essas diferenças que tem políticas, teóricas e organizativas devem ser resolvidas num Congresso de reunificação, onde todos aceitem o que vai ser decidido lá, certo? Então, aí Lenin disse, essa palavra intervenção, ela não é apropriada para relações de uma internacional com uma seção nacional. Aqui é muito importante a ação do Lenin para impedir essa, mas o que é fato aqui é que a direção da Internacional ficou do lado dos mencheviques. E não só nesse momento, certo? Foi até depois de 1914, etc., que vai aí se demonstrar uma unidade de critério da Segunda Internacional com os mencheviques. Tá? E uma última questão que eu queria tocar aqui, que nós já estamos nos aproximando do final. Vocês se recordam que a gente fez uma discussão em 1903 se esse tipo de partido que o Lenin estava construindo era um novo tipo de partido, o Partido Leninista, ou se ele era uma cópia, da antiga Liga dos Comunistas de 1850, que o Marx participou, ou se era também uma cópia, no caso, da Conspiração dos Iguais, que era de 1790, que era dirigido pelo Graco Babeuf. Quer dizer, tem vários companheiros que dizem que o Partido Bolchevique não é uma organização inovadora, que ela, na verdade, que é verdade que ela tem os precedentes nessas organizações, quer dizer, o Partido Bolchevique surgiu tendo a base dessas organizações, mas era uma organização nova. Os companheiros dizem que não, que o Partido Bolchevique apenas pegou o que já havia de antes e formou. Agora, 1905 vai demonstrar que o Lenin estava construindo uma nova organização que era apropriada aos novos tempos, a tempos revolucionários, a uma época revolucionária que estava se abrindo aí na Rússia, né, que a Rússia estava antecipando. Então, por exemplo, só para mostrar para vocês que essa estrutura de partido que o Lenin estava montando não era exatamente uma cópia do que tinha, certo? Por exemplo, o partido baseado no centralismo democrático, que a minoria se subordina à maioria, baseada na classe operária industrial, cuja tarefa central é a palavra, a agitação e a propaganda para elevar a consciência da classe na necessidade de uma revolução violenta. Um partido apoiado numa estrutura de militantes ativos que participam da organização, que tem uma direção dedicada full time à revolução, onde a minoria se subordina à maioria. Quer dizer, um partido que se apoia em congressos partidários que se debatem a fundo as orientações e onde a minoria aplica a votação tomada pela maioria. Quer dizer, essa estrutura de partido não era uma cópia do que havia da Liga dos Comunistas, nem da organização da Conspiração dos Iguais, ainda que se apoiasse em uma ou outra questão, outra princípio organizativo que tinha naquele então. Mas aqui está surgindo uma organização nova, com novas tarefas e com novos objetivos, com uma nova estrutura, que é o que vai ficar conhecido como o Partido Leninista. O Lenin acusou os mencheviques de métodos desleais, fracionais de luta política. E o Lenin era muito respeitoso. Quando ele fazia a luta política, ele fazia de forma respeitosa. Ele não fazia querendo destruir o outro. Ele escreve um artigo que chama de abril de 1905, que ele diz: o culpado acusa o inocente, certo? O Lenin criticou os mencheviques de fazer a discussão com amálgamas, pegando citações truncadas, retiradas de contexto para acusar o outro, acusar os bolcheviques de faltas que os bolcheviques não tinham cometido. Entende? Então, por exemplo, a primeira acusação que os mencheviques diziam era o seguinte, que os bolcheviques é que estavam rompendo o partido, quando eles não respeitaram as decisões do Congresso de 1903, formaram uma fração secreta com 17 dirigentes,
na direção dessa fração, que disseram que só iam voltar quando retomasse a direção do Partido Operário Social Democrata. Quer dizer, a organização de uma fração secreta para retomar a direção do partido, isso é uma coisa inaceitável num partido revolucionário centralizado democraticamente, né? Então, veja, os mencheviques, então, eles que provocaram a ruptura, não aceitaram as decisões do Congresso, não se subordinaram à direção eleita pelo Congresso, não aceitaram ser parte da direção do Congresso. E agora dizem que quem está rompendo são os bolcheviques. A segunda questão que eles acusavam era que o Lenin era centralista muito em 1903, mas agora ele era autonomista, porque ele estava dando autonomia para as regiões. E o Lenin dizia, bom, a autonomia que é dada às regionais, ela está dentro do princípio organizativo do centralismo democrático. Porque o centralismo democrático não é que ninguém tem autonomia de fazer nada no partido, etc, etc. A terceira questão que os mencheviques faziam denúncia do partido bolchevique era de que Lenin, no parágrafo 1º, dizia que tinha que ser os militantes, aqueles militantes profissionais, e agora estava abrindo as portas do partido para todo mundo, certo? Que o Lenin dizia, gente, o Lenin retrucou dizendo, esses caras estão confundindo, porque o que eu estou propondo é ampliar as organizações do partido, de forma ampla e geral, mas não o critério de que o que é o militante, certo? Então, tão simples quanto isso. Assim atuavam os mencheviques fazendo críticas fora de propósito aos bolcheviques, fazendo amálgamas, né, nos debates. E o Lenin depois ele disse o seguinte, para concluir eu queria só dizer o seguinte, como o Lenin entendia que se devia superar as diferenças internas em um partido revolucionário centralizado democraticamente. Com isso eu encerro esse elemento. Lenin dizia que deve-se utilizar um método correto de debate político. Não se deve utilizar golpes baixos para ganhar o debate. Quer dizer, não pode usar o vale-tudo, certo? Para decidir uma polêmica interna. Esse vale-tudo é fazer o debate utilizando argumentos falsos, utilizar o poder interno que a direção tem para oprimir quem tem diferença, ou uma minoria se fazer de vítima para ganhar adeptos, dizendo que está sendo perseguida, né, e não respeitar a posição da maioria. Não é o vale-tudo também, é deturpar a posição do adversário político, falsificando sua posição para convencer as pessoas que têm menos consciência. É impedir, por exemplo, o adversário político de utilizar um tempo igual quando tem um debate, calar os adversários por qualquer manobra, como não avisar um debate que vai ter, a pessoa não avisar o oponente, não dar direitos para a minoria defender suas posições, etc. Tudo isso o Lenin considerava como vale-tudo e que é inaceitável no debate político. Para vocês terem uma ideia, Lenin dava tanta importância a isso que os mencheviques eles não estavam fazendo a luta política no interior do partido de forma educativa. Eles utilizavam injúrias, eles mentiam, eles tomavam os bens do partido, como a imprensa, os imóveis, até o dinheiro do partido. Eles desrespeitavam a moral proletária, certo? Eles não reconheciam as instâncias de base do partido, nem o Congresso, nem o Estatuto, etc. O Lenin era tão respeitador, que ele, quando ele saiu como a maioria da direção do Congresso em 1903, mas passado alguns meses, o Plekhanov se passou para o lado dos mencheviques e se tornou maioria os mencheviques. O que foi que fez o Lenin? O Lenin pegou todos os bens, a imprensa, os imóveis, o dinheiro, e entregou para os mencheviques. E disse o seguinte, vocês são maioria, vocês administram esses bens. O Lenin publicava todas as decisões da direção, os informes detalhados financeiros, publicava as atas das conferências, tudo, certo? E ele pegou e entregou tudo isso para os mencheviques quando eles se tornaram maioria no partido. Quando os bolcheviques se tornaram maioria em 1905,
os mencheviques se negaram a entregar tanto a imprensa quanto os imóveis, quanto o dinheiro do partido. Então aqui mostra uma atitude que atingiu até a moral proletária e se propõe com uma apropriação indevida dos bens do partido, certo? E isso demonstrou mais uma vez que tem uma ruptura definitiva entre essas organizações. Então o Lenin concluiu a partir daí, abre aspas, ele diz o seguinte: nossa luta interna no partido terminou em uma ruptura. Agora não existe mais que a luta entre um partido e outro. Fecha aspas. Bom, termino por aqui, minha gente. No próximo episódio, o episódio número 10, nós vamos analisar a tentativa fracassada de reunificar as duas organizações, bolcheviques e mencheviques, em 1906, tá? Até lá!